Oi, obrigado por se juntar a nós. Estamos juntos para mais um webinário sobre gestão e cenário. Dessa vez a gente vai falar especificamente sobre os resultados do mês de julho e também sobre o que a gente está pensando e olhando para frente. De novo, eu estou aqui com a Magali, minha sócia e CIO da companhia. Magali, obrigado por se juntar a gente. Obrigada, Pedro. E nós vamos direto para uma apresentação que a Magali preparou para vocês. Ela vai compartilhar a tela. Bom, primeiro falando sobre o cenário que foi pano de fundo desse mês de julho. Nos Estados Unidos, os dados mostraram uma desaceleração da atividade, que aumentou a chance do Banco Central americano cortar os juros mais rápido. A queda dos juros futuros lá nos Estados Unidos trouxe ganhos para a renda fixa americana, com reflexos positivos aqui também no Brasil. A parte longa da curva de juros cedeu. Isso proporcionou ganho para os papéis de renda fixa mais longos. Do lado negativo, esses dados mais fracos de atividade nos Estados Unidos também acenderam a luz amarela para o risco de recessão daquela economia um pouco mais à frente. E penalizou alguns segmentos da Bolsa Americana e, junto com outros eventos, na verdade, julho foi o mês de vários eventos, trouxe também um pouco mais de volatilidade para o mercado de ações. A gente teve um desempenho misto nas bolsas globais, o S&P subindo em torno de 1% em julho, mas o Nasdaq e as bolsas de mercado emergente caíram. Então, um desempenho heterogêneo nas bolsas globais. A bolsa brasileira subiu, ela foi puxada por papéis específicos, como Sabesp, Eletrobras, WEG, mas também foi apoiada por um fluxo positivo de estrangeiro para a bolsa, em torno de 10 bilhões em julho, numa migração que eu acredito já começa a refletir a maior atratividade de países como o Brasil, com essa perspectiva de queda de juros dos Estados Unidos e potencialmente um dólar mais fraco também. Normalmente, Pedro, num cenário de desvalorização do dólar a nível global, como que a gente assistiu em julho, a gente também deveria ver isso no Brasil, ou seja, uma valorização da moeda brasileira. Mas esse cenário, ele foi alterado principalmente por dois fatores. Primeiro, o medo de recessão lá fora fez com que os preços das commodities caíssem, né, o que afeta os termos de troca do comércio exterior brasileiro. E segundo, a gente viu um desmonte daquelas operações chamadas de carry trade, onde o investidor toma dinheiro em países com juro mais baixo, como o Japão, e aplica dinheiro num país com taxa de juro mais alta, como o Brasil. Então, quando essas transações são desmontadas, o investidor vende real. Então, nesse contexto, o real desvalorizou, né? O dólar subiu aproximadamente 1,86% no mês de julho. Agora, Magali, assim, tentando fazer uma síntese, foi um mês de bons resultados para os nossos fundos, todos eles, a gente vai falar sobre isso agora. Foi um mês de muita coisa acontecendo fora do Brasil, né? Coisas completamente cisne negro, tentativa de assassinato de um candidato presidencial nos Estados Unidos, renúncia de um presidente americano Biden a ser candidato novamente, é, confusão no Oriente Médio, com bombardeios, ataques, ameaças de guerra, Ucrânia, enfim, muita coisa acontecendo lá fora, e, ao mesmo tempo, de uma forma muito analítica, muito pouca coisa acontecendo no Brasil. Né? Muita capa de manchete de jornal, de revista, gente berrando, aquela coisa toda, mas de fato muito pouca novidade. Então, os mercados aqui no Brasil andaram, a gestão e o comitê de investimentos que você pilota em nome da FIDUC, entregando bons resultados, mas a síntese não quantitativa, mas qualitativa seria, de novo, o Brasil a reboque do que vem de fora. Né? A gente sempre olhando para fora para ver como é que a gente vai ficar aqui dentro do Brasil. Faz sentido isso, Magali? Totalmente, Pedro.
Acho que é um risco, né, o investidor ficar com foco concentrado, né, nos desenvolvimentos da política e da economia brasileira, não prestar atenção no que está acontecendo lá fora, porque isso pode ter uma influência muito grande no mercado brasileiro, como teve nesse mês de julho, né? E talvez potencialmente vai ter também nos próximos meses, porque a gente vê, de uma certa maneira, uma inflexão em alguns movimentos que a gente vinha vendo aí ao longo, talvez, dos últimos anos, como, por exemplo, valorização do dólar, né? Nesse mês a gente teve desvalorização do dólar, né? Uma leve desvalorização frente a uma cesta de moedas globais. Não foi o caso do real, mas a gente vê esse momento de inflexão, talvez, na moeda americana, e isso traz implicações, por exemplo, para preço de commodities, né, que afetam o Brasil de uma maneira positiva, e outros desenvolvimentos aí que a gente pode ver acontecendo nos próximos meses, como queda de juros também na economia americana, que também pode ter um reflexo positivo em mercados emergentes como o Brasil. Então, o que você falou, eu concordo 100%, porque isso tem muita influência nos mercados globais. O Brasil está super inserido nesse mercado e pode se beneficiar, às vezes pode ser impactado negativamente também, mas acho que a mensagem aqui é que a gente não fique só concentrado no que está acontecendo aqui domesticamente ah, e deixar de acompanhar o que acontece lá fora. Perfeito. Vamos ver um pouco os resultados, então, e a gente fala um pouco mais sobre tudo isso. Então, esse pano de fundo que a gente descreveu aqui permitiu que os nossos fundos continuassem com uma boa performance no mês de julho, né? O fundo de renda fixa, ele praticamente se igualou ao CDI no mês. O fundo multimercado subiu 1,58%, mostrando uma recuperação. A gente também teve uma boa performance do fundo de ações, que subiu 3,43%, e o fundo internacional, que já vinha performando muito bem nos meses anteriores, nesse contexto que foi cheio de eventos, como você falou, mas cuja temática ainda foi as ações dos bancos centrais, ele também performou muito bem aqui, subindo 2,95%. Também é importante ressaltar que os três perfis de risco ficaram acima do CDI e do IPCA no mês. O perfil conservador, com uma alta de 1,32%, o balanceado de 1,66% e o especialista de 2,2%, mostrando que a carteira da Fiduc está pronta para capturar a oportunidade quando ela aparece. E lembrando, Aqui. desculpa, mas lembrando, olhar o resultado das carteiras é muito mais importante do que olhar o resultado dos fundos. São as carteiras que vão indicar para você, que é nosso cliente, o quanto você ganha no longo prazo. Qualquer outra coisa é um dever nosso de gestão, de reportar, de explicar, etc. e tal, mas é através da carteira que faz a alocação entre as várias classes de ativos que você consegue criar patrimônio ao longo do tempo. Perfeito. Na Previdência, aqui do lado direito, nós vimos os principais ativos de risco, como juro e bolsa, andarem bem em julho, como já falamos, e premiar, né, as carteiras diversificadas como as nossas. O fundo conservador teve um retorno de 1,18% e o balanceado de 1,25%. Importante aqui também observar que essa performance nos permite acumular retorno substancial sobre o IPCA, sobre o qual a gente define uma meta de excesso de retorno de longo prazo. Né? O IPCA ficou em 0,38% nesse mês de julho. Entrando agora
Nos fundos, a gente começa pelo fundo de renda fixa. O fundo subiu 0,91% ou 100% do CDI em julho. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia e o da direita a atribuição bruta. Em azul escuro aqui, a gente tem o retorno da classe de ativo no mês e em azul claro, a contribuição da estratégia para aquele retorno. No mês, a gente teve um movimento forte de fechamento da parte longa da curva de juros, né, que acompanhou aquele movimento no exterior, e a perspectiva de que os Estados Unidos deve fazer o primeiro corte em setembro. A parte curta da curva de juros doméstica, ela ficou relativamente mais estável aqui, porque ela também refletiu um risco da política monetária aqui ser mais dura, né? Inclusive com várias declarações aí, eu acho que do presidente do Banco Central e outros membros da equipe do Comitê de Política Monetária. A gente também viu continuidade nos aportes de recursos para essa categoria de renda fixa crédito privado, até porque, Pedro, pelo fato de a gente ter a perspectiva de taxa de juros mais altas por mais tempo, ah, não deixam de ser um estímulo para os investidores continuarem aplicando em renda fixa, né? Então, a gente tem visto aportes muito fortes para essa categoria nos últimos meses. No caso do crédito privado e inflação, a gente teve um desempenho mais fraco nesse mês, em função da abertura de alguns spreads de crédito, após vários meses em que a gente observou fechamento. Então, aqui, em resumo, a gente tem uma conjuntura favorável para o mercado de crédito privado, mas desde abril, a gente já vem falando aqui que aqueles ganhos com a melhora da percepção de risco de crédito já são mais raros. Então, já não compensa mais manter o risco do fundo elevado, né? Então, nesse sentido, a gente vem diluindo o risco de crédito na carteira. A gente já havia trocado uma pequena parte da exposição a crédito por renda fixa soberana pré-fixada, e nesse último mês, o Comitê de Investimentos da Fiduc deu um novo passo, aprovando um novo fundo de renda fixa que trabalha com créditos AAA, boa liquidez e, taticamente, vai funcionar para a gente continuar diluindo risco de crédito nesse momento. Gali, só reforçar duas coisas, então, aqui. A primeira delas é nas últimas semanas, particularmente no mês de julho, houve quase que um ensaio de pacificação dentro do Banco Central. Então, os dois protagonistas do Banco Central, hoje em dia, o presidente Roberto Campos Neto e o candidato que mais se fala que será o próximo presidente do Banco Central, que é o Galípolo, uníssonos, ou seja, falando juntos, pacificados, e isso passou um cenário muito bom, muito tranquilizador para todo o mercado financeiro e, de certa forma, não sei se o adjetivo certo é ameaçando, mas colocando na mesa a possibilidade de um aumento de taxa de juros nas próximas semanas ou meses, como uma forma de dizer, olha, nós estamos de olho, sim, no mercado e, se precisar, o faremos. Não quer dizer que vão fazer, mas que esse está dentro do arsenal do Banco Central. Sempre esteve, mas eles colocaram dos dois lados da equação. Então, um efeito de calma nesse sentido que o Banco Central irá fazer aquilo que precisa ser feito. E a outra coisa é justamente na hora que o time está ganhando que a gente aproveita para mexer um pouquinho, gestão ativa. Né? Então, a última parte daquilo que você falou é o comitê de investimentos olhando para a gestão e falando assim, olha, tudo funciona muito bem, vamos aproveitar para andar mais um pouco. Gestão ativa é assim, você vai mexendo um pouco o tempo inteiro para que ao longo do tempo você vá fazendo as curvas serem o mais eficientes possível para o seu patrimônio. Isso mesmo, gestão proativa e não reativa, né? Então a gente age antes do fato acontecer e a gente ser penalizado. Lógico, sempre procurando mitigar risco, né? A gente não está eliminando completamente ele, mas
está mitigando no momento que a gente entende que a relação risco-retorno está um pouco mais prejudicada, né? Então, isso faz parte da gestão ativa. E lembrando também que do lado dos gestores especialistas, também tem muita gestão ativa acontecendo, né? Então, a gente vê os gestores dos nossos fundos investidos reduzindo o duration, que é aquele prazo de retorno do fluxo de caixa, também aumentando a exposição a letras financeiras, que são mais seguras, aumentando a exposição a FDICs, que não tiveram tantos ganhos quanto as debêntures. Então, eles também estão mexendo na carteira para deixá-la um pouco mais, talvez, conservadora nesse momento. Então, lembrando aqui que são dois níveis de gestão ativa em todos os fundos, né? O nível do comitê de investimento e o nível dos gestores especialistas. Nesse mês, o fundo Fiduc Multimercado registrou um ganho de 1,58%, representando 174% do CDI, e também levemente acima do índice de hedge funds da Ambima, que subiu 1,5%. No ano, Pedro, a gente acumula um ganho de mais de um ponto percentual frente a esse índice de referência da indústria de multimercados. Todas as nossas estratégias ficaram acima do CDI no mês, como a gente vê aqui do lado da direita, né? Mas o principal destaque foi a estratégia quantitativa através do fundo AQR. A gente também viu ótimos desempenhos nos fundos ASA Real Rates, no MOT e no Absolute, e esses dois últimos fazendo parte aqui da estratégia Long and Short. Em termos de conjuntura, né, aquela previsão de desaceleração da economia americana ela vai se confirmando, né, e como os multimercados estavam apostados nessa tese, eles conseguiram capturar ganhos com os investimentos nessas teses. Mas a gente também tem que lembrar, né, que esse risco de recessão nos Estados Unidos entrou no radar. Então, é um cenário também que os multimercados devem trabalhar agora à frente. No Brasil, como você já falou, sem muita novidade, mas importante lembrar aqui que a gente tem uma estabilização de preços em patamares bem pressionados, né, em praticamente todos os ativos de risco. E até por conta disso, a gente tem que prestar mais atenção até no que vem de fora, porque a mudança de ventos lá fora, com potencialmente mais recursos vindo para o Brasil, e os preços aqui deprimidos podem levar a alguma recuperação dos ativos de risco aqui no Brasil. No nível do comitê, a gente tem analisado um novo fundo para a carteira do multimercado, na verdade, mais precisamente um FDIC, que vai ter o potencial de diversificar a nossa estratégia de crédito, essa estratégia aqui de crédito, que hoje só conta com um fundo. Então, a gente também está fazendo uma diversificação do risco de crédito na carteira do multimercado. Então, tentando de novo uma síntese, uma desaceleração da economia americana que está acontecendo nesse instante, aconteceu no mês passado, deve levar, ou provavelmente levará, os Estados Unidos a baixar sua taxa de juros, e isso é muito bom para o Brasil. Os Estados Unidos baixando a taxa de juros, a moeda deles fica menos atraente, porque as pessoas têm menos interesse em investir na moeda americana. Consequentemente, a nossa moeda fica mais atraente relativa ao dólar e, por consequência, o Banco Central tem mais espaço para ou não aumentar os juros ou até mesmo cogitar rebaixá-lo. Tá? E esse cenário é um cenário virtuoso. E na segunda parte, como todo superfundo da Fiduc, ele também tem gestão ativa e a gente também está mexendo no fundo de multimercado enquanto a gente vai explicando isso para vocês aqui. Perfeito. E um mercado que pode se beneficiar muito desse cenário que você descreveu é o mercado de ações, né? Ah,
não somente porque mais fluxo vem para o Brasil e também essa possibilidade de dar mais espaço para o Banco Central aqui cortar juro, mas também porque se a se confirmar, né, a queda de juros lá fora, o dólar também tende a enfraquecer e beneficiar o setor de commodities, que tem um peso relevante aqui no Brasil. Então, ah, lembrando que essa inflexão de cenário lá fora pode ser muito benéfica para a Bolsa brasileira. Nesse último mês de julho, a Bolsa subiu 3%, a despeito da queda das commodities, né? Num primeiro momento, esse risco de recessão assusta um pouco e traz as commodities para baixo, mas a Bolsa apreciou 3,02, puxada por alguns setores, como bens de capital e utilidade pública. Houve alguns casos de algumas empresas que se destacaram, como exemplo da WEG no setor de bens de capital, que soltou um resultado muito forte. No caso de utilidade pública, a gente teve a privatização da Sabesp, né? Eletrobras também puxou os retornos desse setor. Apesar do cenário fiscal mais preocupante, houve entradas líquidas de estrangeiro para o mercado de ações, né, como a gente já tinha comentado, 10 bilhões em julho. Isso dá um impulso para a Bolsa, né, um impulso técnico, porque são recursos que estão comprando os papéis aqui no Brasil. E, como a gente também já falou, talvez refletindo um movimento inicial de reposicionamento do dinheiro que estava nos Estados Unidos para outros mercados diante dessa perspectiva de queda de juros mais forte. E especificamente em fiduciações, vale reforçar que as notícias estão vindo de fora do Brasil. Não adianta ficar vendo manchete de jornal no Brasil para tentar entender como os mercados vão se posicionar. Por enquanto a gente está gravando isso para mostrar para vocês, não existe nenhum grande fato novo dentro do Brasil. O que importa vem de fora. E olha, o ano passado, 2023, o fundo de ações teve praticamente 10 meses de cenários e resultados ruins, e nos últimos 2 meses teve um resultado que compensou largamente, foi um fundo que retornou enormemente. O fundo de ações está posicionado para capturar ao longo dos próximos anos um valor enorme, desde que esses círculos virtuosos que a gente está falando se colocam. É fundamental ter uma parte da sua alocação, do seu patrimônio em ações. No longo prazo, é ele que vai capturar a maior parte do ganho de investimentos que você tem dentro daquela carteira lá que a gente fez. Então, pede para o seu planejador te explicar isso um pouco melhor, mas a gente está muito confortável em dizer para você ações é parte da carteira que você deveria ter dentro da Fiduc, dentro da sua vida de uma forma geral. Perfeito. E só que complementando a explicação sobre o FIDUC Ações, né, o fundo apresentou um desempenho superior ao do Ibovespa no mês, em torno de 40 pontos base. No ano, a gente também está levemente acima do índice. Em termos de contribuições, o Ibiúna Equities, o Radix e a Esquadra e a Oceana e Charles River foram os principais contribuidores, né, da performance do fundo de ações da Fiduc. Os maiores ganhos relativos ao índice vieram dos setores de bens industriais e utilidade pública, que são dois setores, né, que, como falei, foram muito bem no mês e onde nós temos uma alocação maior do que o índice Ibovespa. Então, eles explicam em grande parte essa nossa melhor performance em relação ao índice. Indo agora para o fundo internacional, o fundo subiu 2,95% no mês, mais uma vez um ótimo desempenho e acumulando um ganho de 22% no ano. Aqui também
a queda da curva de juros nos Estados Unidos impulsionou a renda fixa americana, que nós temos na carteira. Em ações, a gente teve aquele desempenho misto, com algumas bolsas subindo, outras caindo. As que caíram foram as bolsas ah, mais relacionadas a ações de tecnologia, num movimento talvez de rotação que a gente não via há muito tempo. E também houve queda de bolsas de mercados emergentes. As commodities, que é outro grupo, vamos dizer assim, de ativos, caíram em termos gerais, né, seguindo esse aumento do risco de recessão nos Estados Unidos, também dados mais fracos na China, mas a exceção aqui foi o ouro, que a gente tem na carteira e subiu 5% no mês. O dólar se desvalorizou levemente no mercado global, principalmente em relação ao ien japonês, mas em relação ao real, ele subiu 1,86%. Aqui a gente pode ver que o fundo Rio Bravo Alocação foi o principal destaque, tanto em retorno quanto em contribuição. As posições em ações globais de Estados Unidos, ouro e renda fixa foram os principais contribuidores no nível dos ativos. Aqui, Pedro, também acho que vale a pena comentar que a gente fez um rebalanceamento em julho, que mudou levemente algumas posições, nada muito significativo. Agora a gente tem entre 18% e 20% aproximadamente em renda fixa, bem diversificado. Essa parte de renda fixa está aqui dentro do Fundo Rio Bravo Alocação, que representa mais ou menos 80% dos ativos. A gente também, dentro desse fundo, tem entre 5% e 6% entre ouro e prata. A gente já tinha ouro e agregou prata numa relação de aproximadamente 2 para 1, né? 2 vezes mais ouro do que prata. E o restante do fundo alocação, cerca de 75%, está alocado em ações globais de diversos países e setores. Então, assim, sem grandes alterações, apenas alguns ajustes finos, principalmente devido aos movimentos do mercado que acabam desbalanceando um pouco os pesos que a gente tem como objetivo. E sempre cabe reforçar, se a gente falou isso algumas vezes aqui nesse webinário, que as principais notícias que afetam o Brasil vêm de fora, é que os principais mercados estão fora. Então, você precisa ter uma parte do seu patrimônio alocado em internacional, e o Superfundo Fiduc Internacional é o caminho mais simples de fazê-lo, com uma competência de gestão de investimento ímpar e através de reais no Brasil, dentro da Fiduc, no seu aplicativo. Então, é fundamental ter uma parcela do seu patrimônio dentro, exposta àquilo que é importante e que vem de fora. Indo agora para os fundos de previdência, acho que antes da gente falar, né, sobre o resultado, a gente gosta de relembrar que a gente roda duas carteiras com diferenças, né? A gente tem um fundo conservador e um fundo balanceado. O fundo conservador funciona como uma carteira diversificada, mas com um viés mais cauteloso. Renda fixa é a maior parte da alocação, com cerca de 3/4 aqui. Ações Brasil e internacional em torno de 16% e multimercados representando 8%. O fundo balanceado, além de ter uma boa exposição em renda fixa, que representa quase 2/3 da alocação, tem mais ações que o conservador e tem ainda uma alocação em crédito imobiliário. É sempre importante lembrar aqui, Pedro, que essa composição não é aleatória, né? Ou seja, ela segue o mandato de retorno e volatilidade que a gente desenhou para cada fundo. Então, o fundo conservador, por exemplo, busca um retorno de IPCA mais 4% e aceita uma volatilidade média de até uns 2,5%, e o fundo balanceado, né,
tem um objetivo de retorno maior, né, porque ele carrega mais risco, IPCA mais 5,2%, e aceita uma volatilidade média também um pouco maior, de até 4%. Perfeito. E os resultados? Então vamos lá. O fundo conservador teve um retorno de 1,18% e o balanceado de 1,25%. Então, indo aqui da direita para a esquerda, a gente teve um mês de resultados mistos em bolsa internacional, né? O índice S&P da bolsa americana subiu, mas as bolsas de emergentes e mais focadas em tecnologia caíram. Só que a gente conseguiu um resultado positivo com a diversificação, com um retorno de mais ou menos 2% aqui nos dois fundos. Ações Brasil, desempenho positivo também aqui, mas um pouco menor do que o índice Bovespa, e o que pesou aqui negativamente foram os desempenhos do fundo Oceana e dos ETFs de small caps e dividendos. Em imobiliário, que só aparece aqui no fundo balanceado, a gente teve um retorno comparável com o IFIX, que é o benchmark do setor, de 0,5%. Em renda fixa, inflação, multimercado e renda fixa CDI pré, aqui nos dois fundos, a gente teve resultados acima do CDI, lembrando que a parcela de inflação aqui, ela é composta, ela mistura vencimentos de curto prazo, que subiram menos no mês, com vencimentos de longo prazo, que subiram mais no mês, sempre com essa visão de diversificação. Então, aqui o resultado foi positivo, né? E foi também acima do CDI no mês. De maneira geral, a gente entende que nos dois fundos estamos com uma carteira bem diversificada e sem necessidades de grandes ajustes nesse momento, Pedro. E com isso a gente conclui esse resumo das principais tendências do mês e também dos resultados. Obrigado, Magali. Sempre vale apontar que a diferença de resultado entre a conservadora e balanceada, de novo, está no sentido certo, né? Ou seja, a balanceada dá um pouco mais de resultado do que a conservadora. Parece pouco quando você vê no mês, quando você exponencializa isso ao longo de muitos anos, o resultado é sensivelmente melhor, deveria ser sensivelmente melhor numa carteira balanceada com um pouco mais de volatilidade do que uma carteira conservadora. Quem deveria escolher conservadora balanceada? Bom, é você, que é nosso cliente. O nosso aplicativo de celular simula a sua tolerância à volatilidade e sugere qual o melhor caminho para você. E tem alguns constrangimentos, tipo idade. Quando você tiver uma certa idade, você vai querer ter menos volatilidade, porque o teu horizonte de investimento vai diminuir com o tempo. É uma excelente forma de você buscar o seu planejador, conversar com ele um pouco sobre isso, e ele pode te dar uma assistência nessa questão também. Magali, muito obrigado por ter trazido essas informações para a gente. A gente se encontra novamente daqui a um mês para falar dos resultados de agosto. A todos vocês que nos acompanharam, até a próxima.